Bem-vindo, caro teleouvinte, para mais uma emissão de Telebumba. Telebumba no ar. Agradecemos desde já a fidelidade do caro teleouvinte. Hoje mantemos o tema, esse grande tema, o alargamento do conhecimento do mundo. E continuaremos a falar do contributo português. Mas hoje, de forma mais detalhada e mais minuciosa, vamos abordar os principais contributos na observação e descrição da natureza. Caro teleouvinte, fique connosco, mantenha-se desse lado. Bumbemos então! Siga-nos! Telebumba no ar! Os descobrimentos portugueses têm um significado absolutamente único quando falamos de conhecimento e o impacto que as viagens e respectivas explorações tiveram neste domínio. Desde as cores, as flores, os animais, o modo de vida, enfim, um novo mundo se abriu. Recordamos aqui a exposição 360 graus Ciência Descoberta, organizada pela Fundação Calouste Gulbenkian em 2014. Acharam novas estrelas, navegaram mares e climas incógnitos, descobriram a ignorância dos geógrafos antigos que o mundo tinha por mestres de verdades ocultas. O que hoje não sabemos, amanhã saberemos. A experiência é a madre de todas as coisas. Por ela soubemos radicalmente a verdade. Este 360 graus, o dar a volta à Terra, o domínio da Terra, e isto é um resultado das navegações dos portugueses e dos espanhóis, mas também remete para um conteúdo científico. E para isso, o processo de fazer esta exposição foi um bocadinho longo, porque foi talvez um bocadinho não convencional. Tentámos mostrar isto de uma maneira nova, porque aquilo de que o assunto fala é da surpresa e da novidade de descobrir coisas novas na natureza e coisas novas na prática científica. E isto não pode ser apresentado de uma maneira monótona. Dantes descrevia-se o aparecimento da ciência moderna como os contributos isolados de um conjunto muito restrito de pessoas, os grandes génios. Mas hoje em dia os historiadores estão convencidos que os fenómenos que trouxeram a ciência moderna têm a ver com fenómenos também de toda a sociedade. Para navegar no oceano, foi preciso desenvolver técnicas de navegação astronómica. Este facto fez surgir um conjunto de outras coisas que é importante perceber. Foi preciso ensinar rudimentos de matemática e astronomia a pessoas que tinham níveis muito baixos de instrução. Então assistimos na Península Ibérica à transmissão de conteúdos científicos para níveis baixos da sociedade, num fenómeno muito novo, muito interessante do século XVI e que depois vamos ver no resto da Europa. Sim, pode ser mais acima. Quando se entra na exposição, tentamos mostrar o que era a experiência do mundo medieval. Na Idade Média, uma pessoa vivia numa zona e não era suposto ir a regiões muito distantes, e por isso muitas vezes vem carregado de imagem de fantástico, que é uma maneira de dizer que está inacessível.
E isto vai mudar profundamente. Aquele mundo da vizinhança, local, familiar, medieval, vai ser completamente aberto. Na segunda metade do século XV e depois em todo o século XVI, com as navegações, de repente, há um domínio da terra que é real, porque as pessoas podem ir ao outro lado do mundo, têm um familiar que já lá esteve. Se há uma coisa que se pode dizer com toda a certeza, é que com as navegações oceânicas de portugueses e espanhóis se começou a olhar para a natureza com um olhar diferente. Graus Ciência Descoberta é, obviamente, uma exposição sobre a globalização do saber, é uma exposição sobre o nascimento de um novo olhar sobre a natureza, é uma exposição sobre a ciência disseminada pela sociedade inteira, é uma exposição sobre nós, portugueses e espanhóis. Eu gostaria que a pessoa que visita esta exposição saísse com 2 ou 3 coisas novas. Se um visitante não for surpreendido por nada nesta exposição, nós falhamos. O conhecimento do mundo alterou-se significativamente com os descobrimentos portugueses. As terras e os povos imaginados deram progressivamente lugar a um mundo real e concreto que encontrava expressão na cartografia. Até o final do século XV, as representações do mundo não correspondiam à realidade, limitando-se a uma esquematização baseada em ideias pré-definidas de cariz religioso, segundo as quais Jerusalém surgia no centro do mundo. Neste sentido, os planisférios esquemáticos, T em O, representavam a Terra composta apenas por 3 continentes: Europa, África e Ásia, rodeados pelo oceano num O e separados pelo Mediterrâneo através de um T. Já os planisférios de zonas dividiam a Terra em áreas habitáveis, de acordo com as condições climáticas. No século XV, continuavam a dominar as ideias clássicas de representação da Terra, de influência ptolomaica. A América, por volta de 1470, ainda não era representada nos planisférios e desconhecia-se a comunicabilidade entre os oceanos Atlântico e Índico. No entanto, já antes de 1490, a cartografia europeia revelava a influência portuguesa, na medida em que a costa ocidental africana era esboçada em muitas cartas com toponímia que se podia considerar de inspiração portuguesa. Progressivamente, divulgaram-se as cartas nacionais que eram adquiridas por cartógrafos estrangeiros que depois as copiavam e adaptavam. A presença dos cartógrafos portugueses em meios europeus, sobretudo depois de 1588, período em que o Reino de Portugal está ligado ao Reino de Espanha de Filipe II, contribuiu para a divulgação do saber e da larga experiência da cartografia portuguesa, pois diversos cartógrafos venderam os seus serviços à Holanda e à França, que também iniciavam as suas viagens transoceânicas. Um dos exemplares reveladores da excelência da cartografia portuguesa data de 1502 e ficou conhecido como Planisfério de Cantino. Nele encontrava-se já representada a parte do território do Brasil descoberta por Pedro Álvares Cabral 2 anos antes, e a costa ocidental africana surgia com um contorno preciso. No entanto, a zona da Ásia revelava
algumas imprecisões. Foi a partir do início do século XVI que a cartografia conheceu profundas transformações, uma vez que a representação geográfica se tornou cada vez mais fidedigna. Na verdade, as viagens dos descobridores portugueses permitiram um conhecimento mais preciso da geografia do globo. Os mapas e planisférios, para além de representarem os limites geográficos, continham também informações sobre os novos povos, a fauna e a flora, contribuindo para divulgar não só uma nova geografia, mas também um novo mundo. A observação da natureza, possibilitada pelas viagens portuguesas de descoberta, contribuiu para o questionamento das ideias e conclusões defendidas pelos antigos. Assim, promoveu o exercício do espírito crítico e a ideia de que só devia ser aceito aquilo que fosse considerado verdade, mediante a observação direta. Acentuava-se então a ideia de que os autores da antiguidade também deviam passar pelo crivo da confrontação com a observação, para depois poderem ser aceitos. Desta forma, generalizava-se o princípio de que, através do conhecimento empírico, era possível chegar à verdade. Afirmava-se, portanto, um novo tipo de saber, fruto da experiência. Face ao valor da experiência e ao confronto com novas terras, novos povos, novos fenómenos naturais, duvidar, interrogar e confrontar com a realidade observada era determinante. Contudo, face a este método de conhecimento, o experiencialismo, a observação não se assumia ainda com a cientificidade dotada de uma metodologia própria que veio mais tarde a adquirir. Os navegadores portugueses e os homens ligados ao experiencialismo, possibilitado pelo conhecimento resultante da observação direta que os descobrimentos proporcionaram, produziram, para além da cartografia, uma série de obras de literatura de viagem e de literatura de ciência, relacionadas com a descrição e o conhecimento da natureza em vários domínios. Neste âmbito, destacaram-se vários géneros de produção escrita: as crónicas, as descrições de terras, os diários de bordo, os roteiros e os guias náuticos. Dessa literatura, destacaríamos autores como Duarte Pacheco Pereira, autor da obra Esmeraldo de Situ Orbis. Entre outras coisas, era defensor da experiência como meio de conhecimento e, como tal, deu importância à observação da fauna e da flora das novas terras, contribuindo assim para desmistificar ideias feitas pelos autores antigos. Dom João de Castro, 13º governador da Índia, destacou-se pelos seus conhecimentos geográficos e o espírito de investigação científica. Procurou, antes de mais, conhecer as coisas, mas também as suas causas. Foi responsável pela elaboração do primeiro guia de navegação no Mar Vermelho, assim como responsável por considerar que os ensinamentos dos antigos deviam ser questionados através da observação. Já Garcia da Horta, médico de Dom João III, estudou de forma sistematizada as plantas usadas na medicina. Aplicou novas formas de conhecimento através da observação direta, da experiência e do espírito crítico. Considerou a observação como a principal fonte de conhecimento e alargou o conhecimento da botânica e da farmacopeia. Senhor teleouvinte desta telebomba, estamos a chegar ao fim, muito rápido, 15 minutos já estão a chegar ao fim, a ser cumpridos. Próxima emissão, tema, a matematização do real. E já sabe, não se esqueça, siga-nos na página do youtuber Pumba!